No debate de gigantes dessa segunda-feira, eu falei com o delegado Marcos de Davi, responsável pela Delegacia de Crimes Cibernéticos, e ele trouxe muitos esclarecimentos a todos nós, e eu tenho certeza que tu vai gostar do nosso programa, e ele está começando agora. Olá, estamos começando o nosso debate de gigantes aqui pelo canal 524 da Claro TV, na nossa RS Play, e eu tenho certeza que o assunto de hoje vai ser muito interessante, porque ele é um assunto atual e eu tô com uma autoridade aqui para falar sobre isso, para trazer aqui curiosidades, perguntas que eu tenho também, e eu tenho certeza que as perguntas que eu vou fazer para o nosso convidado serão excelentes para todos vocês que estão assistindo. Nosso debate de gigantes já está começando agora e eu vou apresentar para vocês o nosso convidado que está aqui comigo hoje. Delegado Marcos de Davi, muito obrigado por aceitar o convite de estar comigo aqui no debate de gigantes, e eu gostaria que tu te apresentasse para a nossa audiência primeiramente. Olá, Márcio, tudo bem? É um prazer, então, estar ocupando esse espaço aqui para nós discutir sobre os crimes cibernéticos. Meu nome é Marcos Vinícius Nesp Davi, sou delegado de polícia, atualmente titular da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma das delegacias que compõem o mais novo departamento da polícia, o Departamento Estadual de Repressões aos Crimes Cibernéticos. Que legal, delegado. Eu queria que você começasse a falar como funciona isso, né? Qual é o papel da Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos, né? Como é o dia a dia disso, como são as investigações? Eu queria que as pessoas começassem a entender, primeiramente, o que é um crime cibernético. O crime cibernético, ele em diversas facetas, né? São diversos fatos típicos, diversos fatos que podem ser considerados crimes cibernéticos. Nós temos tantos crimes que antigamente eram crimes de rua que migraram para o crime cibernético. Por exemplo, tínhamos os jogos de azar, hoje nós temos os jogos online legais, né? Então também são considerados crimes cibernéticos. Nós temos crimes de alta tecnologia, por exemplo, ataques ransomware, ataques DDoS, que às vezes tiram do ar internet de servidores. Mas o que mais assola ultimamente a comunidade, né, são os crimes cibernéticos, o nosso estelionato, que nós saímos do golpe bilhete ali, aquele abordagem na rua, para diversas modalidades de golpes digitais, né? Temos atualmente ali golpes do falso familiar, golpes do falso advogado, entre diversas modalidades aí que são criadas dependendo de nichos, voltados para atividades econômicas de comerciantes, passando falsos gerentes de bancos. Ou seja, a criatividade para o estelionato fraude eletrônica hoje é imensa. E nós estamos aí dia a dia tentando obter esse conhecimento, né, essas novas modalidades de fraudes, e tentando reprimir e tentar ajudar e auxiliar para reduzir esse tipo de crime aqui no estado. Que legal. Eu vou te chamar de doutor, né, pela tua formação também em direito. Eu queria, doutor, que tu explicasse um pouquinho assim as diferenças dos crimes, né? Eu tenho 50 anos de idade, então eu sou de uma época que os crimes eram presenciais, né? E não online, como a gente está falando, na rua, né? O falso bilhete, o bilhete premiado, né? Entre outras coisas. Mas eu também sou de uma época, né, que eu vivi o início da internet, que nós tínhamos os crimes que só aconteciam nas dark web. Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho para a gente. Continua isso acontecendo? Existe as dark web? Como que isso acontece? E quais são os diferentes tipos de crime? Por exemplo, se eu publicar uma foto não permitida de alguém, ou publicar uma foto e escrever uma mensagem, isso também pode ser considerado um crime cibernético? Com certeza. A internet ela é dividida basicamente, né, entre dark web e uma internet que hoje é disponível ali em buscadores, por exemplo, né? E nós entramos em sites dos nossos times, entramos no nosso e-mail, né? Essa é a parte visível da internet que está no nosso dia a dia, né? E a dark web, então, é uma internet que ela é acessada por sistemas operacionais específicos, né? Ou seja, há necessidade de um conhecimento técnico maior para acessar esse tipo de conhecimento, onde não há uma indexação, ou seja, não é fácil
consultar as coisas na Dark Web, né? Ou seja, tu tem que conhecer os fóruns, tu tem que conhecer os sites da Dark Web, e é um lugar onde a fiscalização é mais complicada, exige ferramentas técnicas específicas e onde há uma possibilidade de cometimento de diversos crimes, seja, por exemplo, comércio, tráfico de drogas, pode ocorrer na Dark Web, a negociação, tráfico de armas. Pedofilia, tráfico de armas, vazamento de dados, né? Que é outro grande problema atualmente. Ou seja, todos nós já recebemos telefonemas de bancos dizendo que tu fez uma compra que se reconhece uma compra ou não, ou uma ligação se passando pelo INSS solicitando uma prova de vida, né? Ou seja, existe diversos bancos de dados vazados hoje, seja público ou privado, disponíveis então na Dark Web para de graça ou comercializado por pessoas, por hackers, né? Esses dados, então, que são utilizados pelos estelionatários para ter muitas informações sobre nós, sobre o alvo, né, do seu estelionato. Ou seja, por que as pessoas ligam, tem uma foto da tua mãe num WhatsApp novo? Porque elas têm acesso às informações na Dark Web. Infelizmente, todos nós, eu, você, as pessoas que nos assistem aqui, temos nossos dados vazados em alguma forma. Nós preenchemos formulários específicos em diversos momentos, né? Inclusive em shoppings, quer fazer uma premiação lá, final de ano, tem ali um carro, tu preenche teus dados ali. Ou seja, esses dados são compilados pelo shopping, banco de dados. Em algum momento, se não houver uma segurança da informação, pode ser violado e essas informações vão estar disponíveis na Dark Web, né? E então, ou seja, a Dark Web é um universo gigantesco, pouco explorado ainda pelas forças de segurança, né? Justamente pela dificuldade e pela necessidade de ferramentas específicas as quais a Polícia Civil hoje está buscando, né? A nossa intenção no departamento justamente é cada vez mais buscar as melhores ferramentas disponíveis no mercado para enfrentar qualquer tipo de criminalidade cibernética, né? A outra questão da de publicações de imagens, de difamação, os crimes contra a honra, assim, qualquer crime que está previsto no Código Penal ou em leis especiais, realizados por meio da internet, pode ser considerado um crime cibernético, né? Se vai ser investigado pelo departamento, aí é outra questão que tem as atribuições, né? Todos os órgãos policiais do Estado têm atribuições para investigar crimes cibernéticos. O departamento, então, ele consolida alguns critérios de lesividade excessiva, ou a gente identifica que são muitas pessoas vítimas, né? Ou uma complexidade técnica mais elevada, são investigações, então, que o departamento puxa para ela e assume essa responsabilidade. Que legal, doutor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, a gente está falando da questão dos níveis, né, de crimes, né? Se a gente consegue medir isso, se a lei já tem isso. A LGPD, né, veio para colaborar com isso, para ajudar no trabalho de formatação de um inquérito, né? Isso me corrige, por favor, doutor, se eu estiver falando errado. Existe algum crime na internet que não deixa rastro, que não consegue, ou por exemplo, o crime contra a honra, eu pego uma foto de alguém, publico lá, jogo na rede falando qualquer coisa lá, verdade ou não, mas eu estou ferindo a honra daquela pessoa. O que se faz para isso se tornar um crime? Quais são os elementos que são analisados? E como eu respondo para isso? Basta a pessoa pegar aquilo ali, vai numa delegacia e diz, olha, eu não permiti isso aqui, essa pessoa está falando inverdades e eu quero que ela seja presa. Como funciona isso assim, na prática? Excelente pergunta. É importante frisar, então, que os crimes digitais, né, os crimes cibernéticos, eles deixam rastros e esses rastros são trabalhados pela Polícia Civil na identificação das pessoas, dos responsáveis pelos crimes cibernéticos. Existem técnicas de anonimização, utilização de VPNs por alguns usuários, mas isso não impede a sua identificação. A Polícia Civil tem seus agentes no DEREC capacitados que conseguem achar uma brecha, achar um rastro para identificar o autor daquele fato. Nos crimes contra a honra, por exemplo, se a pessoa teve uma foto sua publicada indevidamente, essas informações são importantes que se leve já no registro de ocorrência policial para a Polícia Civil, né? Existem diversas, vamos dar um exemplo de redes sociais, né? Que eu acho que é onde se disseminam mais esse tipo de crimes contra a honra, difamação e divulgação de fotos indevidas, né?
por exemplo, vamos estar citando uma específica, o Instagram, que eu acho que é uma das mais populares, né? O Instagram, é importante, então, a pessoa que se sentiu vítima com uma publicação de uma imagem indevida, ela entre na publicação, né? Clique naquela imagem onde está publicada e ela tem um link lá em cima, né? Vários códigos, começa com www.instagram, ela precisa copiar todo aquele link, né? E salvar. E bem como clicar em cima do usuário que fez aquela publicação e, a mesma forma, salvar o link do perfil do usuário. Essas informações são básicas e necessárias para que se tenha um início de investigação. Uma das maiores dificuldades da investigação cibernética, né, que é toda uma mudança de cultura, tanto para a polícia como para o usuário, né, as vítimas, que é uma investigação técnica. Ou seja, às vezes as pessoas estão acostumadas a ir na delegacia ou entrar na delegacia online e, eu sofri um crime cibernético, mas não tenho aqueles elementos técnicos mínimos necessários para iniciar uma investigação. Isso, então, demanda um tempo maior da investigação, ou seja, a princípio precisa entrar em contato com essa vítima, precisa solicitar essas informações técnicas, ou seja, é uma perda de tempo. Que se a vítima trouxer já de pronto, a gente consegue entrar no site da Meta, que é a controladora do Instagram, por exemplo, solicitar a preservação daquele perfil, a preservação daquela publicação, ou seja, a pessoa mesmo que apague essa foto, se a Polícia Civil solicitou a preservação para a Meta, a materialidade do crime está configurado, porque eu vou solicitar depois, posteriormente, uma ordem judicial para que se encaminhe as informações telemáticas dessa publicação, a publicação vai estar lá e eu consigo provar o autor e a materialidade, mesmo que o cara tenha excluído a foto. Ou seja, então, é importante que a vítima traga essas informações nos crimes cibernéticos, né? Isso toda a sua rede social, todos os jogos online, todas as plataformas, elas possuem identificadores digitais que, se tiver relação com o crime cibernético que ela está sendo vítima, é importante trazer. Telefones celulares, e-mails, chaves Pix, tudo são identificadores digitais que a Polícia Civil precisa de pronto para começar a sua investigação. É legal, doutor delegado, que o senhor está trazendo isso para a gente. E agora vem uma pergunta minha né, como eu digo, o óbvio precisa ser dito, né, e precisa ser perguntado, né? E eu tenho certeza que é dúvida de muita gente que está nos assistindo. Não existe aquilo de, né, o doutor acabou de falar isso, apaguei a foto ou mandei um áudio, mandei um WhatsApp, quebrei meu chip e não vai ser rastreado. Eu queria que o doutor falasse sobre isso, né? Não existe crime que não deixe rastro, não existe crime perfeito, né? Se na área cibernética é igual ou deixa mais rastro ainda, mas assim, principalmente eu acho que a essência disso é a gente poder colocar para as pessoas o quanto a Polícia Civil está equipada e preparada para buscar isso. Caso a pessoa eu não tenho nada disso, eu fui ofendida, foi apagado ontem, foi colocada uma foto minha nua ou coisa assim, ou divulgado os meus dados. Como que a polícia está preparada hoje para auxiliar a vítima nesse sentido? O Departamento Estadual foi criado ano passado, nós completamos 1 ano de existência agora em abril de 2026 e de pronto já foram recrutados policiais, então com conhecimento já cibernético bem avançado, né, para que pudesse já de imediato conduzir investigações complexas para buscar autorias e materialidade dos crimes cibernéticos. Ou seja, a capacitação humana é constante no departamento, né? Nós frequentemente então temos cursos de qualificação, seja na nossa Cadepol, seja promovidos pela Polícia Federal, Ministério da Justiça, nós sempre estamos procurando qualificação técnica específica nessa área cibernética. A Polícia Civil já disponibiliza então, algumas ferramentas, né, específicas para análise de crimes cibernéticos e existem outros no mercado aí que são... cada ferramenta tem essa finalidade, né? Uma questão de análise de criptomoedas, criptoativos, muito usado hoje na questão de tráfico de drogas, né? Os bitcoins, os ethereum, os solanos. Isso a polícia está indo atrás, então, para poder ingressar nesse novo ambiente aí de pagamento, né? Nós temos crimes cibernéticos que já estão usando bastante os criptoativos, principalmente os crimes de alta complexidade. Por exemplo, um ataque ransomware. O que seria um ataque ransomware, né?
o hacker, ele consegue, de alguma forma, ele consegue entrar num sistema de uma empresa, ela captura todos os dados dessa empresa e solicita ali um valor, uma extorsão. Sequestra isso. Exato. Opa, vocês querem de volta, querem liberação dos dados dos bancos de dados, você tem que pagar uma continha em valor em bitcoins. Ou seja, então o Bitcoin a gente às vezes consegue acessar e aí nós temos capacidade de fazer o rastreio, mas estamos buscando uma ferramenta que nos auxilie a agilidade nesse rastreio. Então, ou seja, no crime cibernético, o tempo é nosso maior aliado. Quanto mais tempo se passar, mais difícil fica a investigação. Sobre a questão das fotos, né? É importante que a vítima, né, ela faça pelo menos uma captura de tela daquela imagem, então, que foi publicada devido daquela publicação, daquela difamação que ela sofreu, né? Ela faça um print de tela, pelo menos, uma foto, um registro inicial, porque se a pessoa apagar e a Polícia Civil não tiver preservado esses dados, há uma possibilidade de perder esse registro. Por isso que o tempo é importante e as informações qualificadas no momento do registro de ocorrência são importantes. Se nós tiver feito a preservação, a pessoa, o autor do crime, o hacker, pode ter apagado aquela informação, a gente consegue coletar. Então, é importante que as vítimas então, façam um print, uma foto inicial e salvem os links ali, os acessos da publicação e comuniquem mais rapidamente para a Polícia Civil. Quando perde um celular, né, ou quando tem um celular furtado, né, roubado, furtado, né, depois eu vou pedir que o delegado explique para a gente a diferença de roubo e furto, né, a gente costuma não registrar a ocorrência porque a gente tem aquele pensamento, não vai adiantar nada, eu vou ter que comprar um celular novo mesmo, não vão recuperar, mas a gente tem que pensar nas consequências do não ter registrado esse roubo, do que pode vir a acontecer com o celular sendo mal usado por criminosos e pode de alguma forma aí acabar envolvido na situação. Eu queria exatamente que o doutor explicasse para a gente a diferença do roubo e furto, né? Eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Rapidamente, então, o furto é quando a pessoa perde seu patrimônio, né? A gente tem algum ardil do autor, mas não há nenhuma ação de violência contra a pessoa. O roubo já, sim, existe uma violência contra a pessoa, né? O uso de um instrumento, uma faca, uma arma de fogo, ou uma agressão física, um soco, por exemplo, e a partir dessa violência, o patrimônio da vítima é subtraído. Que legal. Eu vou trazer um assunto aqui, e aí o doutor, por favor, doutor Marcos Davi, não sei se a Polícia Civil está envolvida nessa investigação. A gente tem acompanhado nos últimos dias e vários outros casos em que se descobriu um crime, ou que se elucidou um crime, ou se colaborou, né, na elucidação de um crime, recuperando informações de celulares que sumiram, celulares que foram jogados fora. Por exemplo, o caso dessa família de Cachoeirinha, né, que está sendo investigado, que parece que agora surgiram áudios criados por IA ou coisa assim. Tem envolvimento da delegacia nessa investigação? Como que se chega a isso se não tem a materialidade do aparelho? Perfeito. A investigação ela foi conduzida ali perfeitamente pelos colegas ali de Cachoeirinha e a região de Gravataí. O departamento ela não teve diretamente participado, algumas consultas foram feitas, mas o trabalho foi feito pelo pessoal de Cachoeirinha e Gravataí. E a IA, né? A IA, acho que é a ferramenta do momento dos dois lados. Exatamente. Né? A IA, ela vem para nos ajudar, né? Assim como a tecnologia, a IA, ela não é o problema. O problema é o uso que as pessoas fazem dessa tecnologia, dessa IA. Infelizmente... É o humano como sempre, Exato. Né? O crime sempre parte do humano. Infelizmente, a gente já teve situações, investigações ali... por exemplo, uma investigação, a pessoa fez o uso de fake da Gisele Bündchen, né, para fazer uma venda de bolsas, aplicando num golpe, né? E nesse caso ali de Cachoeirinha, como foi difundido aí, o autor desses crimes, ele utilizou a IA para se fazer passar pela voz da Silvana, e para que a mãe abrisse a porta para o agressor entrar na residência, onde acabou morrendo posteriormente. Infelizmente, passa pela pessoa, de fato, que utilizou dessa ferramenta de forma indevida, de forma imoral, né, para cometer um crime bárbaro. Mas a Polícia Civil também está preparada para esse tipo de investigação, ela tem capacidade de identificar a utilização de IA em crimes e vamos continuar reprimindo esses estelionatos, todos esses crimes que utilizarem relacionados a tecnologias cibernéticos e inteligência artificial. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor, uma curiosidade minha agora, e eu acho que de todo mundo.
Tem um tempo, por exemplo, vamos lá, vou montar uma situação aqui. Alguém cometeu um crime cibernético, seja ele financeiro, seja ele de uma injúria, seja lá o que for, e ele destruiu esse equipamento, destruiu o chip, botou fora, e se levou um tempo para esse crime chegar até identificado, perfeito. Fica para sempre esses rastros, ou tem um tempo, vai ter um tempo que não tem mais como caracterizar esse crime porque não se encontra materialidade para isso? Aí nós temos uma previsão legal, nós temos o Marco Civil da Internet, ela estabelece uns prazos mínimos de preservação de dados. Dados de conexão, ou seja, quando a gente acessa a internet, ela tem preservação de 1 ano, e conexões de aplicação, quando a gente entra num aplicativo como Waze, né, Instagram, essas empresas são obrigadas a guardar por no mínimo 6 meses essa informação. Por isso que temos esse prazo, né? Claro, tem um delta tempo aí que precisa ser observado. Mas se a Polícia Civil solicitar uma preservação de dados, esses prazos se estendem. Então, ou seja, o momento que se identificou esse crime cibernético é importante. Então, coletar os identificadores digitais, que a gente chama, e-mail, link de publicação, link de perfil de usuário, e fazer o registro de ocorrência, que pode ser feito, inclusive, ocorrência online. Não tem problema nenhum, não vai mudar a investigação. Não vai a investigação é a mesma. Isso era uma outra coisa que eu gostaria que o doutor esclarecesse para as pessoas, é isso. Porque as pessoas têm, só vai ter feito se eu for presencialmente na delegacia, se eu entrar online não vai ter feito. Não existe isso, é a mesma coisa. É o mesmo critério. A pessoa pode se dirigir a uma delegacia de polícia ou fazer em casa o seu registro online, que a sequência, o trâmite é o mesmo na delegacia. No momento que o departamento receber a ocorrência, ela vai verificar se todos os dados técnicos estão ali constantes, vai fazer um contato com a vítima e vai iniciar a investigação policial. Sobre o registro de ocorrência, é importante que se façam todo e qualquer crime, em especial no crime cibernético, porque são crimes que estão aumentando, né? E é com a ocorrência policial que a gente vai mostrar para o Estado, é uma demanda crescente, é uma demanda que precisa de atenção e é uma demanda que, então, e com essa atenção do Estado, a Polícia Civil consegue, então, mais ferramentas, mais recursos para poder enfrentar com mais agilidade esse tipo de crime, né? Mesmo que a gente faça a minha culpa também, às vezes a pessoa não faz a ocorrência pensando que nada vai acontecer, mesmo que nada aconteça, a informação dela vai estar lá registrada. E um dia eu posso precisar dessa informação. Então, é importante que se faça o registro de ocorrência policial e coloque o maior número de dados possíveis nessa ocorrência. Eu vou lhe pedir, doutor, se o senhor tiver, a gente está indo já para o final do nosso programa, passa muito rápido, é assim mesmo, a gente teria muita coisa ainda para falar, mas eu queria que o senhor trouxesse para a gente, se o senhor tivesse esses números, qual é o maior crime que acontece na internet? É o crime financeiro? É o crime de injúria? Qual é o volume maior? O que as pessoas devem ter mais cuidado hoje dentro da estatística da Polícia Civil de crimes que acontecem ciberneticamente? Nós temos um acréscimo desde 2019 no número de estelionatos e fraudes eletrônicas, ou seja, de golpes, né? Sobressaindo os golpes do nudes, né? Aquele golpe em que um delegado de polícia, uma outra autoridade entra em contrato dizendo que a pessoa cometeu um crime, uma troca de fotos íntimas anteriormente. Falso advogado também é um número grande, e do falso familiar são os golpes que se destacam aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não são os únicos, né? Mas existem crimes também que nos causam preocupação e atenção, que são os crimes digitais praticados contra as crianças e adolescentes, né? Nós temos um número crescente de cyberbullying, de perseguição digital, né? Ou até aqueles desafios que ocorrem nos Roblox, Discords, onde crianças e adolescentes são instadas a se automutilar, né? São crimes, então, que a gente está recebendo comunicação e está dando atenção devida a esses crimes, né? E a gente tem no departamento uma palavra para os crimes cibernéticos, que é a prevenção. É muito mais fácil a gente prevenir um crime cibernético do que investigar, ir atrás de um recurso financeiro, ou como é que vai reparar também um psicológico de uma vítima, criança e adolescente, que se automutila e sofre cyberbullying na internet, né? Então, a prevenção é a palavra-chave para os crimes cibernéticos. Perfeito. Para a gente encerrar, doutor, existe, por exemplo, né, é muito importante isso que o doutor falou, principalmente os crimes contra crianças e adolescentes que têm uma fragilidade emocional maior.
há um acolhimento, quando se detecta isso, né, um crime contra uma criança, o abalo psicológico, há um tipo diferente de atendimento, há uma preparação para receber essa vítima dentro de uma delegacia? Nós temos um trabalho aí conjunto com outro departamento, que é o DECA, né, uma divisão de crimes de criança e adolescente. O DECA ele tem uma capacidade maior que fazer uma escuta especializada, tem técnicas específicas quando é necessário ouvi-las, as crianças e os adolescentes, né? O departamento ele não faz essa parte. O departamento então ela coleta as informações técnicas dessas condutas que a gente consegue identificar e faz a investigação. Quando há necessidade de uma técnica mais apurada em relação às crianças e adolescentes, tanto o DECA como o Ministério Público daí tem instrumentos que conseguem conduzir essa investigação pessoalmente com a criança e adolescente. Doutor, se, por exemplo, eu receber um WhatsApp, eu receber uma tentativa de golpe, ou eu perceber alguém próximo recebendo isso, ou estou ali, né, como a gente diz, né, zapeando na internet, e perceber que um crime pode estar sendo cometido, eu tenho um canal de denúncia para isso? O site da Polícia Civil, pc.rs.gov.br, ela disponibiliza, então, o registro da ocorrência online e instrumentos para fazer denúncias anônimas, inclusive. Perfeito. Tem canais no Telegram, canais no WhatsApp ou um formulário específico, faça sua denúncia, que são canais anônimos, se a pessoa não quiser se identificar. A Polícia Civil, então, tem diversos canais para fazer denúncias de crimes cibernéticos, de qualquer crime que tiver conhecimento. Que legal, doutor. Eu gostaria que o doutor deixasse, né, como autoridade, como delegado, né, responsável pelos crimes cibernéticos, um recado para a nossa audiência, né, sobre tudo isso, né, como se faz para se defender, aquilo que o senhor, no exercício da sua profissão, defendendo, né, os gaúchos, né, as pessoas, os cidadãos de bem, que o senhor deixasse um recado para a população gaúcha. Acredito que um recado preventivo, né, dois recados preventivos. Primeiro aos pais, né, acompanhem o que seus filhos, crianças e adolescentes estão vendo na internet, com quem que eles estão jogando, tentem entender a tecnologia por trás do que as crianças estão mexendo ali. Existem diversas formas de controles parentais que podem ser baixados tanto no celular do pai e da criança, ou seja, o pai controla no seu celular o que a criança está vendo, e desconfie daquele afastamento familiar, né? O momento, a criança que passa muito tempo trancada dentro de um banheiro, dentro de um quarto, ela pode estar sendo vítima de um crime cibernético bem grave que pode atrapalhar o seu desenvolvimento. E em relação aos estelionatos, aos golpes, né, desconfie da urgência, da imediatidade, eu preciso disso agora, senão tu vai perder, dos links patrocinados em redes sociais, do Google ali, que geralmente estão vinculados às fraudes, né. Infelizmente, a palavra é desconfiar, né. Viu uma vantagem muito boa numa urgência, desconfie, tem outras formas de pesquisar. Receber um contato de um falso familiar, por exemplo, tenta fazer um contato com o número antigo, ver se ele atende, né, antes de tomar qualquer atitude, passar um Pix ou fazer um pagamento dessa forma. Que legal. Gente, eu tô muito feliz com o que foi dito aqui, né? E eu acho que essas informações que a gente trouxe aqui, elas são para todos nós. Todos nós hoje não vivemos sem o nosso celular, sem estar conectado às redes sociais, à internet. E é como o delegado Marcos de Davi falou aqui, os crimes continuam acontecendo, só que eles migraram para a internet, para as redes sociais. Então a gente tem que estar atento a tudo e saber que a gente tem uma polícia muito empenhada, muito capacitada para defender quem é de bem e punir quem comete qualquer tipo de crime. E a gente está falando aqui especialmente de crimes cibernéticos. Eu quero agradecer a ti pela nossa audiência, por estar aqui comigo no debate de gigantes que foi tão importante hoje. Agradecer à Polícia Civil, uma instituição que é amiga dos gaúchos, por ceder um dos seus membros, o delegado Marcos de Davi, da Delegacia de Crimes Cibernéticos, para estar aqui trazendo informações para todos nós. A gente se encontra no próximo episódio do Debate de Gigantes, aqui na RS Play, sempre na segunda-feira, às 23 horas, no canal 524 da Claro TV. Muito obrigado e até lá.